boa noite. Boa noite, Ranieri. Boa noite, Joyce. Boa noite para você que está em casa. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pede vista e adia julgamento de alterações da lei das estatais. STF mantém em vigor decreto anti-armas assinado pelo presidente Lula. E você vai ver também. Mercado de intercâmbio volta a crescer depois da pandemia. Feira ajuda estudantes a decidir o destino em São Paulo. 2 acidentes de avião neste sábado em Minas Gerais. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. O golpe milionário que envolveu o nome do jogador William Bigode, do Fluminense. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram manter em vigor o decreto anti-armas do presidente Lula. O texto prevê uma redução do número de armas que cada pessoa pode comprar e também suspende novos registros de clubes de tiro e também de colecionadores, atiradores e caçadores. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, concordou com as determinações do decreto e votou favorável. Outros 9 magistrados acompanharam esse voto. Apenas o ministro André Mendonça foi contra o decreto. O texto de Lula era uma promessa de campanha e foi primeiro a ser assinado pelo presidente depois de assumir o governo federal. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista no julgamento que discute alterações da lei das estatais. A votação ainda não tem data para ser retomada. O ministro André Mendonça seria o segundo a apresentar o voto, mas pediu mais tempo para análise. O STF julga uma ação apresentada pelo PCdoB contra a lei das estatais. Os dispositivos questionados proíbem que pessoas ligadas a partidos políticos ou que participaram de campanhas eleitorais sejam indicadas para cargos de chefia em empresas públicas. Pela lei, a indicação só pode acontecer se a pessoa indicada estiver há pelo menos 3 anos sem vínculo com políticos e partidos. O PCdoB alega que a restrição diminui as chances de pessoas preparadas para assumir o cargo, o que pode afetar a qualidade da gestão pública. A votação ocorre em plenário virtual e o relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Com o julgamento suspenso, ele foi o único a votar. O magistrado concordou parcialmente com o PCdoB e quer flexibilizar a lei. O ministro Ricardo Lewandowski justificou que vetar indicações viola o princípio da isonomia, que é a defesa da igualdade para todos. A lei das estatais foi criada em 2016, durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. O objetivo é coibir a corrupção dentro da administração pública. O plenário da Suprema Corte só deve retomar o julgamento após a análise do ministro André Mendonça. Por enquanto, o principal aliado do PCdoB é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele enviou um documento ao STF afirmando que a vedação imposta pela lei restringe direitos previstos na Constituição. Para este especialista em direito constitucional, a lei ainda precisa ser discutida. Existem diversos critérios, né, de aumento da governança. Esse que está sendo discutido no âmbito da ação direta de constitucionalidade é apenas mais um deles. Obviamente que a gente tem que levar em consideração se esses critérios eles cumprem com todos os requisitos que a própria Constituição estabelece ou não. Praças de Belo Horizonte receberam de volta esculturas de mineiros ilustres, mestres da literatura brasileira. As obras, que sofreram atos de vandalismo e também com a ação do tempo, estão restauradas depois de um processo minucioso. Foram 4 meses de muito trabalho dos restauradores que ocuparam o ateliê do artista plástico Léo Santana, autor das esculturas. Então, assim, o trabalho constante. Cada um vai demandando o tempo que precisa para cada trabalho. 11 profissionais se revezaram no trabalho, que exigiu cuidado aos detalhes e força para finalizar o restauro. As esculturas em tamanho real dos famosos escritores mineiros Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Henriqueta Lisboa, Roberto Drummond e Murilo Rubião foram danificadas pela ação do tempo e também por ataques de vandalismo. A pior de todas foi Henriqueta Lisboa, que foram as 2 mãos e o livro, a gente não tinha mais referência. Eu tive
tive que voltar e fazer na argila, as mãos do livro, entrar em todo o processo de fundição. Agora, totalmente recuperadas, as obras voltaram para seus lugares de origem. O investimento foi de R$200 mil. São obras de alto valor artístico e a gente pede que todo mundo cuide, preserve, né, difunda, faça a difusão disso, mas sempre cuidando e preservando, porque na hora que a gente valoriza, na hora que a gente reconhece, a gente com certeza cuida. Quem passar pela esquina onde estão os amigos Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, por exemplo, vai poder interagir com as esculturas e acessar conteúdos educativos em português e inglês. Amplia o acesso à obra, à informação, à história daquele escritor. E isso é maravilhoso para a cidade, para o processo de incentivo à leitura que hoje está tão esquecida, né? A estátua da poeta Henriqueta Lisboa, primeira mulher eleita para a Academia Mineira de Letras, voltou aqui para um dos pontos mais charmosos de Belo Horizonte, a Praça da Savassi, bem em frente ao prédio onde ela morou até o fim da vida. Muito emocionada e muito feliz deles terem restaurado esta escultura da minha tia, que foi um sucesso na vida, que sempre escreveu coisas maravilhosas, tem livros maravilhosos. Obras que mantêm vivas não só as memórias, mas também preservam a cultura literária da cidade. E quando a gente vê isso, mesmo passando assim, dá vontade, vou dar uma olhada sobre Henriqueta Lisboa. Aí você vai no Google, né? Você volta a buscar algum poema dela. Muito lindo, né? Muito rico. E a gente tem que cuidar, né? Porque é uma coisa pública, é de todo mundo, é a nossa história. O mês de março é marcado pelas ações de conscientização sobre a endometriose, uma doença que afeta milhares de mulheres pelo mundo e que, apesar de ainda não ter cura, pode ser controlada. O primeiro passo é a conscientização. Nayana sofreu muito com a endometriose. Foram 9 anos e 6 médicos para conseguir diagnosticar e controlar a doença. Por conta do sangramento intenso, eu tive anemia profunda e tive que fazer tratamento também com hematologista. E todo esse processo de ir para o médico e para o outro, ele é muito sofrido, porque você fica com aquela pergunta, o que é que eu tenho? Qual é o meu diagnóstico? Além dos problemas físicos, os sintomas afetaram o casamento de Nayana e também a vida profissional. O fluxo intenso, chegando a passar meses com o sangramento e fazendo uso até mesmo de anti-hemorrágico para conseguir conter. E também tem a questão da dor durante a relação, que isso é algo bastante incômodo. E também pode se apresentar nos casos de endometriose. Histórias semelhantes à de Nayana estão espalhadas pelo mundo. Aproximadamente 190 milhões de mulheres sofrem com a endometriose, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por isso, a ênfase de conscientização do Março Amarelo é tão importante. O endométrio é a camada de dentro do útero que sai todo mês quando a mulher menstrua normalmente. E o que é a endometriose? Quando esse tecido, que normalmente é para estar dentro do útero somente, está em outros locais, podendo estar em bexiga, intestino, ovários, na superfície de qualquer órgão do corpo. A endometriose também está relacionada à infertilidade. Cerca de 40% das mulheres com esse problema não conseguem engravidar. Como é uma doença difícil de ser diagnosticada, consultas regulares com um ginecologista podem ajudar o início de um tratamento precoce. Às vezes, só uma dieta bem orientada por um nutricionista e atividade física podem levar à regressão dos sintomas. Além disso, nós temos tratamentos hormonais, com medicações por via oral. O próprio DIU hormonal também é uma opção de tratamento. E, em último caso, algum tipo de intervenção cirúrgica, se os sintomas não passarem com algum tratamento proposto de maneira anterior. A gente não é só uma estatística. A gente pode, sim, escrever uma nova história. A partir do momento que a gente se posiciona. Não, eu tenho endometriose, mas eu não vou deixar ela me paralisar. Eu vou continuar avançando. A cidade de São Paulo recebe neste fim de semana o Salão do Estudante, o maior evento da América Latina sobre intercâmbio e educação internacional. São mais de 200 instituições de ensino para quem busca a oportunidade de aprender e até de trabalhar no exterior. Samuel tem 15 anos e já teve a experiência de intercâmbio em Londres. Pude aproveitar, conhecer pessoas, conhecer culturas novas e estudar mais a língua, Eu acho que foi uma coisa muito importante para o meu crescimento
pessoal e também profissional. Hoje, Samuel cursa o 2º ano do ensino médio e planeja fazer graduação nos Estados Unidos. Tem faculdades com nomes muito bons assim na indústria e que eu acho que é uma coisa que vai agregar bastante para mim. Os Estados Unidos estão na liderança quando brasileiros pensam em estudar ou trabalhar no exterior. O brasileiro que vai estudar com a gente, ele não vai se sentir um peixe fora d'água, porque lá o que tem de restaurantes brasileiros, supermercado brasileiro, tem tudo lá para o brasileiro que quiser estudar com a gente. Canadá vem logo na sequência como o 2º mais disputado. Marília fez um intercâmbio lá e avalia a possibilidade de voltar para fazer um mestrado daqui a 3 anos. Eu vim na feira procurando o Canadá, só que aqui na feira abriu novos horizontes. Eu gostei bastante do programa de Dublin também, que eu estou começando a considerar outros lugares, além do Canadá. Portugal fica em 3º lugar no ranking dos países mais procurados pelos brasileiros. Aqui na feira tem mais de 50 instituições à disposição dos visitantes. Além da facilidade do idioma, a vantagem é que as universidades portuguesas aceitam as notas do Enem para ingressar, sem a necessidade de prestar outros exames de admissão. Quem tem o Enem pode perfeitamente se candidatar às universidades. Em Portugal, as universidades privadas têm um acesso semelhante às públicas, não há diferenças. E, portanto, os alunos chegam com facilidade e entram nas privadas, como entrariam noutra instituição não privada. Ao todo, o evento conta com mais de 200 instituições de ensino, representadas por dezenas de países, com foco em graduação e pós-graduação. Mas a feira também oferece opções de mestrado, doutorado, cursos de línguas e ensino médio. É cada vez maior o interesse do brasileiro de estudar fora, principalmente para uma graduação e pós-graduação. A feira está mais voltada a isso. E nós percebemos, especialmente por causa do mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. O Salão do Estudante fica até esse domingo em São Paulo. São esperadas 10.000 pessoas por aqui. Depois, o evento vai para o Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte até o fim de março. Algumas startups e fundos brasileiros tinham mais de 50 milhões de reais no Banco Silicon Valley, na Califórnia. O SVB encerrou as atividades na sexta-feira. A falência do banco é a maior de uma instituição financeira nos Estados Unidos. O sábado foi marcado por acidentes com aviões de pequeno porte em Belo Horizonte e na região metropolitana. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Moradores e pessoas que passavam pela rua registraram o desespero logo depois da queda do monomotor modelo Cessna. O avião acabou de cair, Zé. Menino, ele veio na minha direção. Deus me livre. Na minha direção. Não. Testemunhas e policiais militares ajudaram nos primeiros socorros. Calma, calma, moça. Pode ficar tranquila. O resgate chegou. Tá falando, pai? Ela começou a desacordar. Calma, moça, calma. A aeronave caiu entre duas casas, próximo à pista do aeroporto Carlos Prates, onde funcionam escolas de aviação em Belo Horizonte. A Emiliana mora na casa vizinha e viu o acidente pela janela. A gente não está preparado para isso, foi um susto muito grande, porque poderia ter caído de fato na minha casa se ele não conseguisse virar, ia direto no meu quarto, ia pegar minha mãe na janela. O risco a gente corre, mas foi bem assustador. Não houve vítimas nos imóveis atingidos. O piloto José Luiz de Oliveira Filho, de 60 anos, chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A passageira de 33 anos segue internada em estado grave. Horas antes, outro avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma região de mata na Grande BH. Testemunhas flagraram o momento em que o piloto acionou um paraquedas de segurança. O monomotor modelo Cirrus, fabricado no ano passado, é equipado com um sistema de emergência que amorteceu a queda da aeronave. Apesar do impacto, os 6 ocupantes saíram ilesos. Além do piloto, estavam a bordo 3 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido de apenas 3 dias. Nenhum deles precisou de atendimento médico. Você tá doido. Bom que não morreu ninguém, está todo mundo bem, tinha até criancinha de colo recém-nascida.
O piloto disse que decolou do aeroporto da Pampulha e, quando estava no ar, teve uma perda de potência. A aeronave caiu em uma região de fazendas entre Caeté e Sabará, na Grande Belo Horizonte. De acordo com os registros da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o monomotor não tem autorização para o serviço de táxi aéreo, mas está com a documentação em dia. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga a causa do acidente. E morreu a terceira vítima do acidente entre um ônibus escolar e um trem que aconteceu na última quarta-feira no interior do Paraná. Isabel Aparecida Jimenez tinha 55 anos e era cozinheira. As outras duas vítimas fatais são uma criança de 11 anos e uma adolescente de 15, que morreram na hora. Outras 27 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. 15 permanecem internadas, 5 em estado grave. O ônibus foi arrastado por 30 metros. O motorista afirma que não viu e não ouviu a locomotiva. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.